Este é o terceiro vídeo sobre Lilith. No primeiro vídeo eu falo sobre Lilith, o que representa, um pouco do mito, o que é no mapa astral. No segundo vídeo eu falo também sobre a simbologia e representatividade de Lilith e a relação de Lilith com o patriarcado, a necessidade do patriarcado de cortar o feminino ao meio, num projeto de enfraquecimento. Eu falo que Lilith não é um demônio, mas ela é demonizada por uma cultura, por um ordenamento social, melhor dizendo, que quer uma mulher submissa, que quer uma mulher que se submeta. Nós vimos também que onde temos Lilith, precisamos aprender a reconectar. E muito dessa reconexão vem pela fala, vem pela elucidação das nossas questões. Eu estou aqui falando muito superficialmente, muito brevemente, quase que um índice do que foi dito nos vídeos anteriores. Mas eu sugiro que você vá lá e assista esses vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar de Lilith em cada uma das casas astrológicas, também serve um pouco para os signos. O que eu sugiro que você faça? Que você veja qual a casa que está sua Lilith e que você escute com atenção. Quando eu estiver falando se sua Lilith está na casa 1, na casa 7, na casa 8, enfim. E qual o signo? Porque eu vou falar de uma maneira ampla. Então serve um pouquinho para o signo, serve um pouquinho para casa, tá bom? É claro que uma análise aprofundada, onde a gente leva em conta o grau, o decanato, qual o regente, enfim, o regente do mapa, faz quadratura, sexto, semissexto, não faz, como é quadratura crescente, decrescente, isso é só numa análise do mapa. E se você quiser fazer essa análise, entre em contato comigo pelo site www.astrosistemica.com, ok? Eu sou Patrícia Guiar, astróloga há mais de 38 anos, estou com curso de astrologia no forno. Se você tem interesse, eu estou com um grupo de WhatsApp, onde eu vou lançar em primeira mão as questões do curso, como será, onde eu vou explanar sobre o curso. Se você tem interesse, entra aqui no site, o site é o mesmo, astrosistemica.com, e vai lá em cursos, faz o seu cadastro, que a minha equipe entra em contato com você. Se for para o mapa, entra no mesmo site, astrosistemica.com, vai em mapa astral e o pessoal também entra em contato com você, ok? Vamos lá falar de Lilith. Lilith em Áries ou Lilith na casa 1. É muito comum que tenha uma questão relativa ao corpo, que tenha uma dor em relativa ao corpo, à aparência. Algo na aparência causa uma dor, causa um sentimento de que eu não sou como queria, eu queria ser diferente. Isso pode ser algo estruturante que se dê durante toda a vida, uma parte grande da vida, ou pode ser algo que afete na infância, na adolescência, a questão foi sanada, mas a impressão, o sentimento, ele ficou enraizado. É muito comum Lilith em Áries ou Lilith na 1, a gente encontrar adolescentes que tiveram espinhas muito grandes, espinhas daquelas que são verdadeiros tumores, que demoravam meses e meses, a mesma espinha, e enfim, são questões desse gênero, vocês entenderam, eu não preciso ficar aqui vendo cada um dos exemplos do que seria. Mas há uma tendência a até um sentimento de rejeição da própria aparência ou da própria identidade. Eu me apresento para o mundo de uma forma, mas eu gostaria de me apresentar para o mundo de outra forma. E aí vem um medo de ser julgado por isso, que é um medo muito forte. Que é um medo de não ser aceito, um medo de não fazer parte, um medo de não ser bom o suficiente. É uma questão do eu, tá? O que precisa fazer? O que uma pessoa que tem Lilith na 1, que tem Lilith
em Áries precisa fazer? Se abraçar do jeito que se acolher e agir com uma coragem de enfrentar essas questões. Normalmente, quem tem Lilith em Áries já é afrontoso, já é corajoso, a não ser quando isso está atrofiado no mapa. Mas, assim, a grosso modo, já vai. Então, é pegar essa força de eu vou e ir com força, e enfrentar, e não se deixar paralisar. Muitas vezes, o emaranhado dessa Lilith em Áries está em não ser visto pelo que se é. Às vezes há um padrão ancestral de substituir um filho pelo outro. Vou criar um exemplo aqui hipotético para você entender. Mariazinha casou com Joãozinho, tiveram um filho, colocaram o nome de Felipe. Felipe, com 4 meses, morreu. Pouco tempo depois, Mariazinha engravida de novo, nasce um menino e ela coloca o nome, sei lá, de Felipe Augusto. E não se fala mais no primeiro Felipe, é como se aquilo não tivesse existido e aquele filho meio que está ali para substituir o primeiro. É negado, de alguma forma, naquele sistema, o lugar de pertencimento, o lugar de ser quem se é. São inúmeras as questões, eu aqui exemplifiquei. Mas a essência da coisa é, no sistema tem uma dor, porque não é fácil ser quem se é. Não se é aceito por ser quem se é. Precisa trabalhar isso. Vai voltar no sistema, vai olhar para a questão do papai e da mamãe, do vovó, da titia, do trisavô para sanar isso. A questão do outro, a questão do outro, a questão do passado. Fica ali no passado. A gente pega o que chegou até a gente. O que a gente pode ter de lampejo de consciência. E a gente acolhe e transforma. Então, se eu sinto isso no meu mapa, se isso veio aqui, se isso está ecoando, eu vou cuidar disso e eu vou me autorizar a ser quem eu sou, do jeito que eu sou. E isso é bom o bastante, isso é bom o suficiente. Isso é mais que bom, isso é ótimo. Olha que coisa. Mais anos 80, socorro. Mas é por aí, tá bom? Se você... outra coisa. Se você tem essa Lilith, pode ser que você se defenda demais do mundo. Há uma sensibilidade tão grande e uma dor tão primal, tão essencial, que você tá meio na defensiva, às vezes vai meio, sabe, com muito sangue nos olhos. É como se o mundo todo quisesse a todo momento te atacar. Isso necessariamente não é uma verdade, mas isso pode ser o jeito, a maneira, um modo como você percebe isso. E é trazendo para a consciência e é calibrando. O que tem de uma dor primal aqui e o que tem de realidade, de verdade aqui? Deixa eu olhar para a dor que me faz agir, reagir dessa maneira. Deixa eu cuidar disso daqui, tá bom? Se você tem Lilith na casa 2 ou em Touro, aqui a questão é com a segurança material e com a segurança de ser quem você é. A autoestima, o valor. Casa 2 são valores. Então, é o valor que você tem e o valor que você se dá. O valor que você percebe que você tem dentro de um sistema. Tem a ver com questões de dinheiro, tem a ver com questões de bem-estar material, tem a ver com uma necessidade muito grande de trabalhar muito profundamente uma segurança interna. De trabalhar muito profundamente a sua autoestima, o seu valor próprio. Isso não deve ser depositado no outro, isso não deve ser atrelado à sua condição financeira.
Porque normalmente quando você relaciona o valor que você tem aos valores que você tem, é muito comum que você se lance numa espiral para baixo. Às vezes vira até uma queda livre. Então precisa desindexar uma coisa da outra e trabalhar o valor próprio para, a partir de um resgate de um valor que lhe é próprio, você conseguir sustentar e avançar nos seus valores materiais, na construção de um chão sólido, sabe? De um solo fértil, no entendimento de que o mundo pode ser fértil, de que existe abundância no mundo. E se você reconhece o seu valor, fica mais fácil e acessível assumir esse lugar de abundância. É muito comum que nas famílias, quem tem isso sofra golpes. É aquela pessoa que, deixa eu colocar no seu cartão, a pessoa vai lá e coloca, o outro nunca paga. E a pessoa continua colocando, assumindo, se desestruturando. São emaranhados familiares comuns. Significa que todo mundo, a mesma coisa que eu falei em Ares, todo mundo que tem Lilith na 2 ou Lilith em Touro passa por isso, não, mas é um emaranhado comum. Assim, é o de não conseguir separar o valor do que eu tenho e o valor do que eu sou. E aí você mistura, você quer agradar para ser querido, você quer agradar para ter valor, e aí a coisa... Enfim, vamos falar de Lilith na casa 3 ou no signo de Gêmeos. É necessário olhar para a ambiência da primeira infância, a vizinhança, a escola, o ensino fundamental. O que aconteceu nesse período, na escola, nessa fase de pré-escola, escola, até o fundamental, o que aconteceu na vida da pessoa nessa idade. A relação com os laterais, principalmente com os irmãos, tá? E quanto essa pessoa, enquanto era criança, enquanto era adolescente, foi autorizado e valorizado na sua expressão, na sua comunicação. E a partir disso, encontrar onde é que estão ali as feridas, pelo menos aquelas que a gente tem consciência, ou que pode ter consciência, e acolher e transformar isso. É muito comum que pessoas que tenham Lilith na 3... Lilith já fala de algo que a gente cala, de algo que é tão difícil de lidar, que a gente realmente cala, que a gente entope, sabe? Entope não, engole, trava. Na casa 3 ou em Gêmeos, isso fica muito mais forte. Então é muito comum que pessoas que tenham Lilith na 3, quando a coisa toca muito profunda, quando dá um sentimento de rejeição, que a pessoa completamente muda. São pessoas que podem se perceber chorando escondidas, vivendo dores muito profundas sem compartilhar essas dores com ninguém. E mais uma vez, o espiral vai descendo, né? E às vezes a queda livre também. Então é importante para quem tem Lilith qualquer Lilith, é importante falar sobre essas questões, elucidar, trazer a luz através da fala. Mas para quem tem Lilith em Gêmeos ou na casa 3, não é importante, é crucial. É crucial, é fundamental. É muito comum que nessas famílias tenham emaranhados com os laterais, emaranhados com irmãos. Aquelas histórias clássicas de irmãos que criam como se fossem pais. Irmãos não são pais, irmãos são irmãos. E aí cria aquele vínculo que às vezes um irmão que tem, 5 anos a mais que o outro, se sente responsável, carrega um peso nas costas, um peso no mundo, e enfim. E o outro irmão, se tiver nessa ponta do emaranhado, não recebe a força suficiente, porque não está recebendo dos pais, não está recebendo de quem veio de cima.
Então, as coisas vão se enroscando no sistema, tá? Independente da onde esteja a sua Lilith, por signo ou por casa, fala sobre isso. Se você não tem um bom psicólogo, uma boa psicóloga, se você não está em terapia e não tem alguém que você se sinta à vontade para falar num atendimento eventual, um astrólogo, um bom terapeuta, enfim, escreve. Conversa na frente do espelho, coloca para fora isso de alguma maneira, não guarda. É preciso destampar. É claro que isso não substitui o estar ali fazendo isso com um profissional. É óbvio. Mas já é alguma coisa. Destampa isso. Se você tem Lilith na casa 4 ou em Câncer, é possível que tenha emaranhados com questões uterinas, com o feminino do sistema, com a cultura do sistema, com o que é aceito como padrão naquele sistema. E aí a pessoa se sente desconectado do lugar que ela veio. Ou porque não se sente mesmo ali ancorando aquilo, conectado àquilo, ou porque tem um sentimento de rejeição, de patinho feio, de não é essa a minha turma. De qualquer maneira, é uma Lilith que trata de uma dor profunda, é um sentimento de rejeição por aqueles que, em tese, deveriam estar acolhendo, e é sumariamente importante que seja trabalhado na consciência a sua função mãe, a sua função acolhedora, o seu processo de automaternagem. O que é isso? Quando nós somos criança, nós precisamos de cuidados externos. Quando a gente cresce, quando nos tornamos adultos, nós precisamos nos dar este cuidado, nos dar esse acolhimento, nos dar esse abraço. Precisamos estar vinculados a um amor que brota e que jorra em intensidade por nós mesmos. Assim, poderemos reparar isso daí. É interessante a gente perceber que, por mais que a gente seja muito diferente do lugar que a gente veio, foi dali que a gente veio. Então, em algum nível, isso precisa ser integrado, sabe? E se isso não for possível com pessoas, que seja feito no seu coração, no seu ventre, no seu ser, que você restabeleça essa conexão que te ancora com a vida, que te ancora com suas raízes. Lilith na casa 5 ou em Leão diz respeito a um medo de criar, um medo de expor o que se cria, um medo daquilo que se cria ser rejeitado, ser renegado, não ser bom o suficiente. Quando eu falo do que se cria, eu estou falando tanto de criações artísticas, literárias e enfim, como eu estou falando de filhos. Então, muitas vezes, quem tem Lilith em Leão, quem tem Lilith na 5, tem emaranhados com filhos. Eu tenho uma cliente muito querida que tem Lilith na 5 e que ela já sofreu 5 abortos em gestações consecutivas. Quando ela chegou, ela estava já se preparando, quando a primeira vez que eu atendi, ela estava se preparando para a 6ª gestação. Eu falei para ela, dá um tempo, peraí, bora arrumar aqui internamente para a coisa fluir. Aí tá,
Para os assustados de plantão, eu não estou dizendo que todo mundo que tem Lilith na casa 5 vai sofrer aborto, vai ter perda de filho. Gente, por favor, supera, tá? O mapa é um conjunto imenso de coisas que se completam, se afirmam, se reafirmam, se interligam ou não. Estou apenas contando um exemplo, apenas compartilhando um caso, tá? Também tem a ver com questões da própria identidade sexual, de como a pessoa se percebe autorizada para ter prazer, para brincar, para ser alegre e feliz. Uma outra coisa muito comum de Lilith na 5 é que isso tenha sido, na infância, extremamente podado. Sabe, crianças que não puderam? Não podia brincar, não podia chorar, não podia sujar, não podia. Daqui a pouco, a criança está ali, robotizada, e ela cresce e ela não consegue ligar. Porque aquilo dali foi rejeitado, foi suprimido. E precisa fazer essa conexão. Precisa ligar com o amor próprio. Precisa amar quem se é e o que se faz, sabe? E a extensão, aquilo que a gente cria é uma extensão daquilo que a gente é. Nossos filhos, a extensão daquilo. As nossas obras de arte, a extensão. Precisa brincar, precisa gargalhar, precisa rir, precisa destravar o diafragma, precisa respirar. Sabe aquela respiração que a gente vê a barriga movendo, que nem a gente observa nos bebês? Precisa destravar isso daí. Sempre num processo de reconexão com o amor próprio, sempre no processo de reconexão com o seu centro criativo. Lilith na 6. Lilith na 6 ou em Virgem está muito vinculado a uma dificuldade de se cuidar na rotina, de estruturar uma rotina, de articular no dia a dia a sua rotina. E isso pode estar muito vinculado a processos sérios, incrustados ali na ancestralidade, de autossabotagem. Sabe? São pessoas que podem assiduamente atentar contra a sua saúde de uma maneira muito veemente. Muito veemente. Imagina uma pessoa que tem uma doença pulmonar crônica e que fuma 2 maços de cigarro por dia. É um exemplo. Toda Lilith na 5, não vou me repetir, vocês já entenderam o que é. Quem tem, ou na 5 não, na 6. Quem tem Lilith em Virgem ou Lilith na casa 6, precisa reconectar com um espaço seu sagrado, com o espaço de Vesta, para quem entende um pouco de mitologia, com sua chama sagrada, com seu espaço de pureza e de uma identidade divina tão profunda e num lugar tão blindado que ninguém consegue atingir, que ninguém consegue ferir. É um desafio, porque nós não somos ensinadas a estar nesta conexão, a vivenciar essa conexão, a estimular essa conexão da nossa Imaculada Virgem, da nossa intocável. É muito provável que algo tenha acontecido na fase da donzela, ali na adolescência, início da juventude, com a pessoa que tem essa Lilith em Virgem na casa 6, ou que ela esteja emaranhada com questões de pessoas da sua ancestralidade que viveram grandes cisões neste período. E é preciso reconstruir na rotina, no cotidiano, isso daí.
É um trabalho de formiguinha. Não é um grande empenho, não é uma coisa. Não, é todo dia. Todo dia eu cuido de mim, todo dia eu me reconecto com o meu ser. Todo dia eu me reconecto com o que tem de mais especial em mim. Todo dia eu me reencontro e todo dia eu me fortaleço nessa chama que é minha. E eu acendo essa chama. E eu acendo esse fogo, eu acendo essa lareira interna. E por isso, todo dia é um dia para eu me cuidar. Todo dia é um dia para eu ser criterioso, criteriosa com o que eu vou me alimentar, com o que eu vou fazer, com o que eu vou consumir no meu corpo, na minha alma, na minha mente. Para que eu volte para esse lugar de poder, para esse lugar de merecimento e para esse lugar de superação de um padrão de crítica e autocrítica, que não tem a ver necessariamente com uma ação. Eu tinha que fazer isso porque eu tenho tal questão de saúde, então eu tinha que fazer isso para me cuidar, e aí eu não me cuido, e aí eu me culpo, e aí eu fico me maldizendo. Isso é um reflexo. Isso é a representação da ausência que tem aqui, dessa chama. Então precisa trabalhar essa chama, trabalhar esse lugar, que é um lugar que todos nós temos, que é um lugar que ninguém pode ferir, que é imaculado, que é nosso fogo sagrado. E quem tem Lilith em Libra ou na casa 7? É aquela estranha mania de esperar que o outro diga qual é o seu valor. E isso tende a dar problema, né? Eu conto ou você conta? Como é? Quem conta primeiro? É problemático, é cruel, ficar à mercê do outro, não ter uma estrutura bem definida, é um senso de rejeição que está muito vinculado à relação, é uma dependência emocional muito grande que precisa ser trabalhada e que pode levar a um processo de se identificar com a sombra do outro. Com o indivíduo que não tem, que tem essa Vênus em Libra, ou Vênus na casa... Vênus o quê, gente? Lilith em Libra ou Lilith na casa 7. E que não está conectado, não está percebendo as próprias sombras, não está trabalhando as próprias sombras, tem uma tendência muito grande a projetar essas sombras no outro. As figuras que aparecem nestes casos, sabe o famoso alecrim dourado? Ultimamente, que está recebendo a alcunha de Jurandir? Pois é, são esses seres. Outra coisa também, a casa 7 está muito vinculada com um inimigo declarado. Então, muitas vezes, pessoas que têm Lilith na 7 passam por lides, passam por disputas judiciais, daquelas que osso duro, difícil. E aí, eu já vou te falar uma coisa. Teve um tempo que eu atuei no judiciário com isso. Constela sua causa, constela sua lide, vai olhar para isso, vai olhar o que isso está representando. Constela o seu processo. Pega o número do processo, vai lá, constela, olha para isso. Olha para deixar claro para você o que está por detrás da disputa. Outra questão bem comum, bem corriqueira de quem tem Lilith em Libra ou Lilith na casa 7. Casou com uma criatura. A criatura é de um jeito. Resolveu separar. Misericórdia. Aparece uma outra criatura, é um outro ser que está ali se apresentando nesse momento. E aí, mais uma vez,
também é um processo de projeção. Também precisa se olhar para dentro. Mas eu sempre aconselho aos meus clientes que tem Lilith na 7. Vai casar, vai entrar numa união estável. Dá uma atenção muito especial à questão jurídica. Qual é o contrato pré-nupcial? Qual é o regime de bens? O que é que você está fazendo? Como é que está fazendo? Porque esses divórcios ou essas dissoluções de parcerias e sociedades, porque às vezes não é uma relação conjugal, é uma relação empresarial que está ali, às vezes são sofridas. Nesta Lilith há uma negação do eu, um excesso do outro. É muito importante que essas pessoas entrem num processo de conexão com o que há de mais luminoso, com o que há de mais saudável em si. Para se ligar com pessoas que estejam nesse processo também, de estarem se buscando, se conectando com o que há de melhor em si, para encontrar outro ali, mais ou menos no mesmo quilo, tá? Lilith na casa 8 ou Lilith em Escorpião. Também é uma Lilith muito intensa, mas aqui eu vou ficar em um lugar comum se eu for falar que a Lilith é intensa, porque toda Lilith é intensa, porque a natureza de Lilith é ter essa natureza intensa. Lilith na casa 8 tem um medo dos processos de transformação, de desapego, de se sentir vulnerável. Eu falei medo, né? Eu vou substituir a palavra. É pânico. Quem tem Lilith na 8 ou Lilith em Escorpião vivencia um pânico desses processos de transformação, desses processos onde se vivencia o vida, morte, vida, onde se tem que passar por um funil para só lá na frente renascer. Mas a força dessa Lilith vem no enfrentamento desses processos. Essa é uma das Liliths mais poderosas que existe. É uma das Liliths que mais encarna o próprio arquétipo da Lilith. Mas para isso ela precisa entrar nesse ciclo de Fênix algumas vezes para acessar isso. Essa Lilith precisa trabalhar esse desapego, a autonomia, porque essa Lilith é uma Lilith que aprendeu a se fundir. E quando aquilo ou aquele que essa Lilith se fundiu não está mais, desintegra, morre junto. Acabou uma relação, morre junto. E aí, Patrícia, faz o quê? Deixa morrer. Mas eu estou falando de uma morte simbólica, eu estou falando de viver o luto, porque aí também vem uma característica muito forte dessa Lilith na 8 ou Lilith em Escorpião. Eu falei para vocês que essa Lilith precisa desse processo, mas que essa Lilith tem medo desse processo. Falei até em pânico. É muito comum que até em momentos de luto se fuja. Ó, vocês entendem o que eu estou falando? Então imagina, morre alguém, a pessoa se preenche de tantos afazeres e tantas coisas e tantas desculpas para não olhar para dentro e não lidar com esse processo de luto. Foge. Foge desse processo de mergulhar na vida, morte e vida. E tudo o que precisa fazer é mergulhar nisso, para sair renascida, fortalecida. No próprio mito da Fênix, tem uma hora que a Fênix entende tanto isso que ela mesmo aciona esse processo. Ok. Na vida cotidiana de pessoas normais, isto não é fácil. Não é fácil. É preciso olhar, nestes casos,
para desejos suprimidos, negados, ignorados, tapados, tá? Para questões que foram absolutamente enterradas e que estão no âmago do âmago, esperando ressurgir. Mas ressurgir com uma fênix, porque quando não há esse processo, sabe o zumbizinho que não está vivo e não está morto, mas fica ali assombrando? Lilith Escorpião, Lilith na 8, traz um pouco isso. Então é preciso enfrentar. Diz muito respeito nos emaranhados a lutos não vividos, a perdas não vivenciadas, sabe? Imagina que você viveu um luto porque alguém morreu, porque uma relação morreu, porque você se mudou para um lugar muito distante, porque um ancestral seu fez isso e rompeu com todo o universo, com toda a cultura, às vezes até com um idioma que ele conhecia. E ele não olha para isso, ele vai se preencher de tudo que precisa ser feito para ser superado. E ignora essa dor. Mas o zumbizinho da dor tá ali. E esse zumbi só some quando isso é encarado. Lilith em Sagitário ou na casa 9. É uma Lilith que fala de uma necessidade muito grande de abrir a mente. É uma Lilith que, por alguma questão ou por diversas questões, se fechou dentro de uma verdade, 1 quilo de verdade, 2 quilos de verdades comprados numa prateleira de supermercado. Agarrou aquilo e tem dificuldade de se abrir para novas experiências, de conhecer novas coisas, de confrontar as suas próprias verdades para ver até onde essas verdades de fato são verdadeiras. Então, às vezes é o próprio meio que a pessoa que tá ali estimulando isso. Às vezes é uma questão interna, uma questão sistêmica, um trauma que fez com que a pessoa cristalizasse quando tudo que ela precisaria fazer nesse signo, nessa casa, é expandir. É o contrassenso do contrassenso. E aí essa Lilith, ela vem com uma raiva feroz de quem se atrever a mexer no conjuntinho de crenças, de verdades absolutas que ela tem. Às vezes, isso não é sobre o coletivo de coisas que a pessoa acredita. É sobre verdades que ela acredita, e essas verdades podem ser crenças absolutamente limitantes. Absurdamente limitantes. Que condicionam a vida da pessoa e a pessoa vive no reafirmar aquilo dali. Não reafirmar que nada dá certo para ela. Isso é um dogma que está ali, que ela reafirma a cada vez que ela tem um insucesso na vida, ou mandamentos e pactos familiares de que as mulheres do meu sistema todas se separam, todas são mães solo, todas carregam a vida sozinha, todas precisam ter 3, 4 turnos de jornada de trabalho para conseguir. E ali vai se colocando essas crenças, essas coisas, se reafirmando. E um campo Sagitário, um campo Casa 9, que deveria ser um campo de expansão, vira um campo cristalizado de limitação. Quando a gente olha para isso, a gente está falando de dores que houveram no passado, que houveram no sistema, que fizeram a pessoa entrar, às vezes, nesse arquétipo de guerreira, de que a vida é tudo, qualquer coisa eu vou lá e, sabe, ou de guerreiro, mas vamos colocar guerreira porque estamos falando de Lilith, a Lilith guerreira, não a pessoa, que vira sempre um esforço muito grande para que as coisas aconteçam, tudo precisa ser, e na verdade, a trava está aqui, precisa reconectar com a crença de que é possível
expandir, de que é possível aprender uma nova forma de ser, um novo jeito de pensar, uma nova maneira de fazer. Até uma nova maneira de atuar, uma nova maneira de ser yang, de partir para cima. De desbravar novos territórios dentro e fora da própria mente. Ok? Vamos para Lilith na casa 10, ou Lilith em Capricórnio, que muitas vezes está vinculada a questões, a dificuldades com normas do patriarcado, com hierarquia, com aquela coisa que alguém mandou você fazer, seu pai mandou você fazer, seu avô mandou você fazer, seu chefe. E aí vem uma rebeldia nata que às vezes nem se ouve o que foi mandado, já está ali, eu não quero nem ser mandada, você e já se rebate aí. É uma Lilith que briga contra uma estrutura de dominação. É uma Lilith que briga contra o tempo. Mas é preciso olhar de verdade qual é a estrutura. Você está brigando contra uma estrutura externa? E qual é a estrutura interna que está ecoando aí? O que precisa ser acolhido? Que nova estrutura interna precisa ser feito para que você entre em contato com novas estruturas externas? E aí eu não estou falando, gente, de conto de carochinha que a gente vai, olha para as nossas estruturas e que o mundo todo se modifica num pozinho de fada, jogou ali um pirlilim, tá tudo certo. Não. Mas eu estou falando que padrões que acontecem na nossa vida o tempo todo são resultantes de padrões cristalizados dentro de nós. E que a gente precisa olhar para isso que está cristalizado dentro de nós para dar conta desses padrões externos. E aí sim propor uma nova ordem. Mas é uma nova ordem de construção. É isso que essa Lilith veio fazer. É um novo ordenamento a ser construído. Isto não é instantâneo. Isso tem uma questão temporal. Tem uma questão de você olhar e de você saber que tem um passo, depois outro passo, e depois outro, e depois outro, e depois outro também. Precisa ter continuidade para fazer esse papel dessa Lilith bem feito. Precisa ter firmeza, precisa ter solidez de intenção e compromisso com as suas próprias intenções para que isso aconteça e se manifeste. Uma Lilith na 10, uma Lilith em Capricórnio, é sempre interessante que a gente olhe para as relações que se tem com hierarquia, com o pai, com o avô, nesse sistema. Não só a hierarquia que você tem, não só a relação que você tem com essas pessoas, mas como as outras pessoas do seu sistema têm essas relações. É um pai militar, é um pai extremamente rígido, é um pai ausente. E quando eu falo de pai ausente, é interessante a gente pensar que muita gente está ausente, vivencia a ausência na presença. Tá? Existe o pai ausente, o famoso vou ali comprar um cigarro e sumiu, entrou no buraco e foi para outra dimensão, tá? E existe aqueles que não conseguem ancorar a própria força e que estão ali, mas meio que peso morto. Então, é interessante olhar para essas relações, investigar nos mapas e, enfim. Lilith em Aquário ou na casa 11 está muito relacionado a uma dor dos excluídos do sistema. É interessante que se pesquise na própria vida, na própria família, na família de origem, na família ancestral estendida, na família lateral. Quais foram os execrados desse sistema? Quais foram os excluídos? Quais aqueles que não tiveram direito de ser, de existir, de pertencer? Olhar para isso, às vezes, é uma coisa que está lá no passado e é interessante fazer um trabalho de acolhimento
um trabalho de inserção dessa parte excluída no campo, sabe? De amarrar um pertencimento. É interessante também olhar que essa Lilith pode falar de algo seu muito profundo, que você não está permitindo que exista. E isso, às vezes, vem numa necessidade muito grande de ser original, de ser excêntrico. Só que a excessiva afirmação disso pode, eu não estou dizendo que é, pode, está ali camuflando algo que está sendo colocado de escanteio. E aí se exacerba outra coisa, meio fantasiosa, por uma construção mental, por dificuldade de lidar com determinado aspecto do próprio ser. Então, precisa também ser investigado. Qual o trabalho que se faz com essa Lilith? Como todas as Liliths, todas, fala disso, conversa sobre isso, faz terapia sobre isso, procura um bom psicólogo para trabalhar a sua Lilith, escreve sobre isso, se não tiver uma rede que você possa compartilhar. Lilith em Aquário, terapia de grupo ajuda muito, terapia de corpo ajuda muito, biodança ajuda muito, sabe? As terapias bioenergéticas ajudam muito, porque às vezes o entrave está tão na mente e aquela mente cristalizou tanto que está difícil, que acessar pelo corpo fica mais fácil. Mas é sempre esse olhar. O que foi excluído, que precisa ser incluído? O que foi desconectado, que precisa ser conectado? O que não está sendo visto e que precisa ser visto, para que dê essa sensação de integridade que potencializa, que fortalece e que aí sim une com o coletivo, une com o grupo, une com os afins. Essa Lilith, ela também pode ter a sombra nesse processo de não estar bem ancorada, de estar na dor, de estar na negação de alguma coisa, de se unir com grupos que não são legais, com grupos que não te levam a construir, mas que têm um potencial, muitas vezes autodestrutivo e perverso. E aí você pode pensar nisso de várias instâncias. Às vezes é uma organização, é um grupo de pessoas nada a ver, que está ali usando coisas que são também nada a ver. Às vezes não é nada disso, é uma coisa bem formalzinha, um grupo de amigas, um grupo de amigos que estão ali dentro do socialmente aceito, mas que são perversos, que se diminuem, que estão ali no atrito, ajudando a empurrar para baixo. Tá? Então, é preciso reconectar e pertencer, e ancorar essa força do pertencimento. E para quem tem Lilith na casa 12 ou no signo de Peixes, é muito interessante, olhar para as questões invisíveis, sabe? Tudo que é muito sutil. Então, às vezes, são os jogos perversos na família, a manipulação, o coitadismo, aquelas pessoas... É muito comum que quem tem Lilith em Peixes ou Lilith na 12, que estejam vestidas da capa do coitadinho de mim, ou que se relacionem com muita frequência com pessoas que vistam essa roupa, que estejam nesse padrão, ó céus, ó vida, da queixa, da lamentação, essa coisa que vai minando, vai sugando, vai pegando, é a sutileza energética que vai ali pegando, sugando, e daqui a pouco você está completamente sem. Essa Lilith fala dessa desconexão com
a objetividade, e isso gera uma conexão muito aleatória com essas coisas. Isso pode acontecer também, para quem acredita, uma conexão com a espiritualidade confusa. Então, precisa ter objetividade. Precisa sair do lugar da relação, não é do lugar. Sair da relação de vítima e algoz. Observa, se você tem Lilith na 12 ou Lilith em peixe, se você vivencia relações de vítima e algoz. E aí, onde você está? Qual a posição que você costuma assumir? É a de vítima? É a de algoz? Observa pela casa qual é o ambiente que isso se dá ou que isso se deu. É na sua família de origem? É na relação com seus irmãos? Foi na escola, quando você era pequeno, que você sofreu muito bullying, por exemplo? Tá? São com namorados e namoradas. Onde isso acontece? Onde você precisa de muita objetividade para meio que parar assim, fazer uma planilha, olha, numa relação, isso é saudável, isso não é, isso pode, isso não pode, e eu vou estabelecer fronteiras e eu vou estabelecer limites e eu não vou me permitir, até que eu tenha internalizado isso, eu não vou me permitir vivenciar ou estar em relações que me levem para esse padrão de vampirização. Eu não vou me permitir estar com isso. Às vezes é muito mais complexo, porque às vezes a gente vem ali com pessoas do nosso sistema de origem que estão assim, que são assim. Mas mesmo assim, nós crescemos na vida. E nós fazemos escolhas. E vivenciar um processo de libertação também é uma escolha. Vivenciar um processo de eu não permito mais que você exerça esse domínio sobre mim também é uma escolha. E é preciso criar parâmetros ali, ó, bem fechadinhos do que pode e o que não pode. E por que eu estou falando isso? Porque é tudo muito sutil, porque mexe muito com padrões muito invisíveis, aquelas alfinetadas que até parecem conselhos. Aquelas coisas, mas eu só falei para te ajudar. Aquelas ferroadas, eu só falei porque eu te amo e a pessoa está ali minando. Então é preciso delimitar para entender. E ir criando neste lugar do que não pode, o que pode. E ir se colocando em situações onde se acessa uma abundância incrível, que é eu dou e você dá. Eu te dou, eu recebo, você me dá, você recebe e a roda roda. O padrão de Lilith em peixes pode, não vou me repetir, mas estou aqui frisando o pode, tá? Está relacionado com pessoas que têm na família padrões mentais, padrões psíquicos de adoecimento. Gente, pode, ok? E é preciso olhar para isso também. É preciso olhar para isso quando é no outro, quando é em si, olhar para os emaranhados, olhar para essas sombras, olhar às vezes para esses inimigos que são ocultos, olhar para esse processo, sabe, de uma força muito vigorosa de autossabotagem. E enfrentar isso. E vivenciando a libertação. Muitas vezes, como em qualquer uma das Liliths aqui, com apoio, com ajuda profissional, com ajuda do coletivo, com ajuda amorosa, mas independente dos casos, com um olhar que você olhe para si mesmo com amorosidade. No sentido de se apropriar de quem você é
da melhor forma que você pode hoje. E avançando nesse processo, porque se num dia a gente dá um passo, daqui a 3 dias a gente consegue dar um pouco mais, daqui a uma semana, um pouco mais, daqui a 2 anos, muito mais. E chega uma hora que a gente vai nesses processos que a gente olha para trás e percebe, poxa, eu caminhei, eu andei. Eu estou vivendo um processo de reconexão, de encontro com minha própria força. E isso é libertador. E é isso que eu desejo para você. Que você se encontre com essa força que te liberta. Com essa força que pode até te assustar. Mas ela te liberta. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.